12h07, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta para uma conversa hoje com a deputada federal Alê Silva, que está aqui com a gente no estúdio, a quem agradeço mais uma vez pela presença. Deputada, vamos começar pela grande polêmica desta semana, o fundo eleitoral, que saiu ali de 2 bi, mais ou menos, para quase 6 bilhões, 5 bilhões e 700 milhões. E aí ficou uma discussão danada, quem votou a favor, quem votou contra. Afinal de contas, o que a senhora pode passar de informações? Como é que se chegou a esse valor e como é que isso foi aprovado? Bom, vamos lá. O governo federal mandou a proposta da LDO para a CMO, Comissão Mista de Orçamento, e ali até nos causou estranheza da rapidez com que esse tema foi votado. O governo federal mandou com a proposta de 2 bilhões. Essa seria a meta do governo federal de se investir no fundo eleitoral. E houve sim uma manobra lá dentro, né? Sem querer culpar ninguém, parece que por parte da relatoria, de se tirar algum percentual das emendas de bancada do ano que vem e mais um percentual da dotação orçamentária do TSE e agregar a parte do fundo eleitoral, chegando nesses 5 bilhões e 700 milhões, quase 6 bilhões. Bom, algum dos nossos já tinha reclamado ali junto aos grupos que foi voto vencido na CMO e que aquilo estaria indo para o plenário. Quando chegou ao plenário, que inclusive é o plenário do Congresso Nacional, quer dizer, a reunião tanto dos deputados federais quanto dos senadores, a orientação que nós tivemos da nossa liderança é que nós deveríamos votar a favor da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque era uma legislação altamente complexa, inclusive é ali que se faz a previsão do piso do salário mínimo, da taxa Selic, da projeção do PIB, da projeção da inflação. Então, eles falaram assim, olha, o governo precisa de 257 votos no mínimo para aprovar a LDO. Se todos nós que somos contra, que estamos contra o aumento do fundão, tivéssemos votado contrariamente à LDO, fatalmente ela não teria sido aprovada e o governo federal teria um sério problema com os prazos, de acordo com a nossa lei orçamentária. Prazos esses que ano passado já ficaram bastante prejudicados por causa da pandemia, mas esse ano não temos mais a pandemia, não nos índices do ano passado, então nós podemos sim atender os prazos. Ok. Olha, pessoal, vocês votem a favor da LDO, mas quem for contra o fundão, aguardem um destaque, né, porque o fundão é uma lei própria, é um mérito, mas para o fundão vai ter um destaque. E vocês vão ter a oportunidade de votar contrariamente esse aumento. Ok, dito e feito, aprovamos a LDO e por volta mais ou menos de 15 horas, né, do dia 15, salvo engano, entrou o destaque, né? Eu falei assim, ótimo, já estava, porque a votação hoje é remota, então já estava com o celular na mão para cravar o meu não pelo aumento. E de repente, em menos de um minuto, veio a notícia, não, já foi rejeitado simbolicamente. O destaque para derrubar o destaque para derrubar o aumento. E aí nós começamos a discutir, peraí, nenhuma liderança pediu a nominal, porque a votação simbólica é aquela história, né? É quem for a favor, que mantenha-se como está e... É aprovado. Aprovado. Bem rápido. Então, nós precisávamos de uma liderança naquele momento dizendo, verificação, quero votação nominal. E nem mesmo nenhum dos líderes dos partidos que apresentaram o destaque, que é o Podemos e o Novo, pediram essa nominal. Ah, mas para nominal o líder precisa de pelo menos 31 apoiamentos, quer dizer, precisaria da assinatura de pelo menos 31 parlamentares. Pois bem, acredito que nós teríamos lá no plenário outras lideranças que seriam capazes de representar esse numeral e assinar o apoiamento. Mas essa liderança não apareceu. E aí começamos a ter muitas críticas junto às redes sociais. Ah, vocês votaram a favor do fundão. Não votei a favor do fundão. Eu votei a favor da LDO. Eu não podia travar o orçamento do governo para o ano que vem. Eu não podia travar as metas de salário mínimo, de Selic, de PIB, de inflação, né? Até mesmo para conter a inflação. E começamos aquela discussão e as pessoas, algumas entendendo, outras não entendendo. Foi aí que eu revoltei, Lacombe. E eu disse o seguinte, mas vocês sabem que é o verdadeiro culpado por hoje nós termos na política
tantas pessoas sedentas por fundão, querendo esse dinheiro? É porque, infelizmente, no crivo de se decidir o voto, a maioria dos eleitores ainda não escolhe o seu candidato com base em quem usa ou quem não usa o fundão. Ou quem tem ou quem não tem processos, investigações, inquéritos. Não, porque veja bem, o fundão o fundão eleitoral ele surgiu em 2017. Em 2018, nós já fizemos uma campanha séria junto às redes sociais. Olha, não votem quem usa o fundão. Eu não usei um centavo. Também não tive financiamento de empresários, porque tem deputado que fala contrariamente ao fundão, mas não tirou um centavo do bolso para pagar a sua campanha. Eu tirei dinheiro do meu bolso, tirei dinheiro do bolso do meu marido, senão o rolo de macarrão lá em casa, ó. E de um amigo muito próximo nosso que me deu ali um pouquinho também para ajudar com o santinho. E nós fazemos campanha contra o fundão, e é muito fácil identificar o candidato que usa fundão, é só entrar lá no site do TSE, digitar o nome do candidato e vai aparecer automaticamente, inclusive, o quantum de quanto ele está usando o fundão. E fizemos tudo isso. E o que aconteceu? Me diga. Quantos deputados e senadores foram eleitos sem usar o fundão? Quantos governadores? E não é porque não faltavam opções, não. Nós tínhamos, sim, opções, e opções muito boas, de pessoas que estavam ali brigando, correndo atrás do voto, gastando sola de sapato, sem usar o fundão. Isso foi em 2018. Ano passado, mais uma chateação. Tivemos aí candidatos a prefeito, a vereadores, e nós novamente fizemos aquela campanha, não votem em candidato que use o fundão. Mas o que aconteceu? Me diga quantos prefeitos foram eleitos, quantos vereadores foram eleitos sem usar o fundão? Pouquíssimos. Na minha região mesmo, Minas Gerais, só para complementar aqui, nós tivemos a opção de um candidato que não estava usando fundão, ele estava usando recurso próprio, pouquinho, mas estava usando. E o candidato que fez o uso da maior cifra de fundão, quase R$1 milhão, ele foi eleito, e com um número expressivo de votos. E não foi por falta de alerta. Então, gente, o grande juiz dessa demanda, se o fundão deve existir, se ele não deve existir, o grande juiz é o eleitor. Amanda. Agora, deputada, fica um pouco confuso, né? Porque o PSL, o seu partido, é o maior beneficiário de um aumento do fundão, né? Fica aí com uma cifra um valor entre 500 e 600 milhões de reais, caso não seja vetado, melhor dizendo, pelo presidente Bolsonaro. E a gente sabe que isso foi construído de forma suprapartidária e com a participação das lideranças do governo, que incluíram já na CMO esse trecho para aumentar o fundão, e mesmo depois, lá na votação, na Câmara, definiu-se que a LDO seria votada de forma nominal, né, quando poderia ter sido de forma simbólica, e assim os destaques de forma nominal, que aí você podia ver a digital de quem votou a favor ou contra o fundão. O próprio PSL poderia ter se insurgido e pedido a verificação, né, como a senhora disse, a verificação de quórum, que seria uma forma também de obrigar cada deputado a colocar sua digital, quem votou contra e quem votou a favor do fundão. Isso ficou tudo muito mal parado. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o presidente Bolsonaro já disse que vai vetar o fundão, mas há uma combinação, a gente já sabe, conversando com deputados, uma articulação de se chegar até com lideranças do governo, se chegar ao meio termo. Fala-se em 4 bilhões de reais. Como é que estão essas negociações? O que a senhora ouviu entre seus pares e seus colegas na Câmara dos Deputados e como será a postura de vocês do PSL? Pois não. A questão foi a seguinte: como eu já disse logo no início, o governo federal mandou uma proposta na LDO de 2 bi. Como eles chegaram nos quase 6 bi, eu não saberia te dizer, porque eu não fiz parte da CMO esse ano. E como deputada, baixo clero, quase afogando, a gente pouco participa das negociações que são feitas entre as lideranças. O que nos vem depois já é aquela coisa pronta. E a coisa pronta veio do jeito que eu te falei. O presidente disse que vai vetar. E hoje eu já vi umas movimentações nos grupos ali que várias lideranças partidárias já estão conformadas com esse veto, não vão querer se expor para tentar derrubar o veto. Então, se nós tivermos aí pela frente alguns partidos que vão orientar os seus deputados a votar pela derrubada, vão ser poucos. As principais lideranças, não, tudo bem, vai vetar. E aí eu até questionei
a um consultor, né, de orçamento, como que ficaria essa situação de se chegar a um meio termo. E, a princípio, não temos como. Tipo assim, vetando esse 5.700 bilhões, ele retorna para 2 bilhões e, a princípio, de acordo com a nossa legislação atual, não haveria condições de se apresentar uma meia proposta de 3, de 4, a princípio. A menos que faça uma manobra, porque, como eu sempre digo, né, isso aqui não é lei, mas lá o pessoal pode fazer lei. A menos que eles criem alguma manobra, criem alguma lei nova que permita fazer isso.